Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram no Venture Capital ao longo da semana aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, você sabe, a gente sempre está aqui com você toda sexta-feira trazendo episódios quentinhos com os resumos principais, e junto comigo está esse time da Investidores VC, então Guilherme Irata, Cauê Calas e Ana Flávia, nossa head de comunicação e curadora aqui do podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri, bom dia a todos os nossos ouvintes do Big Deals, é isso mesmo, e fica com a gente até o final dessa sexta-feira, porque tem uma curadoria boa essa semana, temos vários segmentos aí movimentando o mercado de Venture Capital, então para você sair muito bem informado, tem que ficar com a gente até o final. Agora são 8 horas e 58 minutos. Repita. 8 horas e 58. O Big Deals está no ar. E a gente vai começar as notícias dessa semana falando aí de Pet Tech. Matéria do Startups, a jornalista Stephanie Tondo. Guapeco capta 1,8 milhões de reais para ser o El Hub dos pets. A Guapeco anunciou uma rodada de captação de 1,8 milhão de reais, liderada por quem? Por quem? Investidores VC, olha só, tem rodada nossa aqui no Big Deals essa semana. A gente investiu 1,55 milhão de reais e também contou com a participação da Bossa Nova, que fez follow-on ali, eles já tinham feito um cheque pré-seed. O objetivo é transformar a startup no El Hub dos pets, tornando o benefício corporativo para animais um diferencial estratégico dentro das empresas. Para quem ainda não conhece a Guapeco, o modelo de negócio deles é ter planos corporativos para pets que variam de telemedicina gratuita até coberturas veterinárias e reembolsos, com valores que vai de R$ 39,90 a R$ 119,90. Além disso, eles têm um clube de benefícios que traz descontos, para adestramento, parcerias, produtos e outros players ali do setor. Hoje, a Guapeco já tem mais de 200 empresas, incluindo nomes de peso, como Accenture, Wellhub, PicPay e M. Dias Brancos, um forte sinal aí de validação desse mercado. Agora, com a nova rodada de captação, o foco deles é escalar em operação. A equipe vai aumentar em até 50% até o final desse ano e expandir as áreas de marketing, venda, sucesso do cliente e também estruturar canais indiretos e parcerias B2B. Gente, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele já tem o segundo maior mercado pet do mundo, com faturamento anual de 68,7 bilhões. Isso de acordo com a Abimpet, pesquisa que eles fizeram em 2024. E, Aninha, assim, não quero nos gabar, mas a gente escolheu um baita player para operar isso, tá? A Guapeco, ela é, galera, um first mover real nesse segmento. É claro que já existiam planos para pet, mas dessa forma, colocado como benefício para a empresa, foi a primeira vez que a gente viu, e conseguir converter isso já seria difícil. Imagina se fazer uma coisa que as pessoas têm até uma certa fricção para fazer na pessoa física, e imagina você vender isso para grandes marcas. Então, quando a gente encontrou a Guapeco e a gente viu como eles estavam executando esse crescimento, para a gente ficou muito óbvio fazer esse investimento. Eu até coloco aqui, tem um aspas aqui, um comentário meu na matéria, falando justamente que o pet deixou de ficar de fora de casa e ele começou a fazer parte da família. Ele começou a receber carinho, cuidado, atenção. E isso, obviamente, se estendeu logo depois para o trabalho, porque se ele virou um membro da família, se tem toda essa correlação de sentimento, de empatia, os espaços de trabalho que oferecem esse benefício para os seus colaboradores têm colaboradores mais produtivos, mais felizes, etc. Então, excelente. Ótimo a gente abrir aqui o nosso Big Deals com essa matéria. Ótimo ser uma startup investida por nós, Aninha. E como uma startup investida, a gente tem acesso aos founders. Claro que a gente convidou a Marta, uma das co-founders, e a CEO da Guapeco, para comentar um pouquinho de como é que foi a rodada. Então, é com você, Martinha. Olá, pessoal. Marta, CEO da Guapeco aqui. Nós estamos super animados em ter finalizado essa rodada liderada pela Investidores VC. Temos certeza de que vai ser uma jornada muito proveitosa e de muito crescimento aqui para nós, porque o próprio processo, de construir esse relacionamento com investidores VC, o próprio processo ali de deal flow, de due diligence, já nos ensinou muito e a gente já pôde crescer não só em receita, mas também como fundadores durante esse período. Então, nós estamos super animados com grandes projetos e com a certeza de que a gente vai multiplicar em muitos dígitos aí
esse investimento. Estamos também mega felizes com a confiança de todos os investidores que entraram nessa rodada e comprometidos aí em fazer realmente uma revolução animal no mercado de benefícios no Brasil. E nós seguimos de matéria de HR Tech do veículo startups.com.br, da jornalista Gabriela Del Carmen. Mapa, fundada por brasileiras nos Estados Unidos, capta 3,4 milhões de dólares com players globais. A Mapa, fundada por Sara Lucena, levantou 3,4 milhões de dólares numa rodada liderada pela Draper Associates, com participação da Grão, Serac Ventures, Riverwalk Capital Partners e Angel Hub México. O destaque é a capilaridade dos fundos, que mexem com visão global e acesso aos mercados latino-americanos, especialmente pelo envolvimento da Grão. Um modelo de negócio B2B focado em recrutamento inteligente com AI. Eles fazem análise comportamental via biomarcadores vocais. Eu não tenho nem ideia do que seja isso, mas me parece ciência de foguete. O que a sua voz diz sobre você? Exato. Com mais 100 clientes e receita anualizada de 3,5 milhões de dólares, a atração é clara, validando não só o potencial de escala, mas aderência a diferentes geografias. O objetivo agora é virar infraestrutura, expandir a solução para APIs, mirando outros setores além de RH, Aninha. É interessante, mais do que ver aqui, né? Logicamente a gente tem AI envolvida, né? Não tem como fugir disso em 2025, mas acho que o mais legal deles é que eles voltaram para... Né, é uma HR Tech, então está voltado para o setor de RH, mas está voltado para essa questão de comportamento, que é o que as pesquisas indicam que é aquele velho coisa, né? De contrata pelas suas skills, demite por conta de comportamento, né? Então, a própria fundadora, que é a Sara, que é uma paraibana, né? A captação foi nos Estados Unidos, ela atua fora do Brasil, mas é uma startup, né? A founder, ela é brasileira, e ela falava que ela dedicava muito tempo ali para isso, recrutar aquelas pessoas que no papel parecem perfeitos, né? No LinkedIn é super qualificado, mas quando entra ali não se encaixa no perfil, não se encaixa com o time, e a gente sabe bem o quanto essa jornada é ruim ali, esse turnover é péssimo para quem está contratando. Então eles vão justamente nesse selling do desafio, também não sei qual são, mas eles usam biomarcadores vocais ali, né? Então eles geram esses perfis comportamentais, identificam melhor ali essas sinergias, então é interessante ver essa tecnologia aí por trás, e como você comentou, né, a Grão é um dos investidores que são na rodada, que é brasileiro, né, o único player brasileiro aí, que eles estão de olho nesse crescimento de América Latina, e segundo eles, o Brasil está no roadmap ali do mapa para entrar nisso, e aí, obviamente, ter um dos investidores aqui do Brasil abre essas portas, né, representa esse relacionamento com as empresas brasileiras. Exatamente. É. E a gente segue aqui nas notícias agora falando de fintech, matéria do Valor Econômico. Não tem jornalista, então provavelmente é da redação. Pool capta 10 milhões de reais e quer originar 1 bilhão de reais em crédito consignado em 12 meses. A Bull, uma fintech fundada por Juliana Freitas e José Pires Netos, ex-Forte Brasil, captou 10 milhões de reais em uma rodada pré-seed liderada pela Canary com apoio da Scale Up Ventures da Endeavor. O aporte chama atenção pelo estágio inicial e pelo peso dos investidores, que são reconhecidos aí por ter faro de negócios em alto potencial. A proposta da Bull é criar um one-stop shop para crédito consignado privado, mirando empresas no setor privado que buscam opções além dos bancos tradicionais. O objetivo deles é ousado, tá? Originar 1 bilhão de reais em crédito em apenas 12 meses e multiplicar esse número para um total de 10 bilhões de reais em 5 anos. Meta aí ambiciosa para o mercado. Os próximos passos agora com a captação envolvem aprimorar a plataforma, estruturar a equipe comercial e acelerar a expansão nacional para captar rapidamente a fatia desse mercado, que é um mercado que já movimenta 600 bilhões de reais anuais no Brasil, segundo dados do Banco Central. Pois é, Aninha, com 600 bilhões nesse mercado, que é um volume absurdo, né? Se a gente for levar em consideração só o setor privado, ele é mais ou menos uns 15% a 20% disso. Por que eu trago essa provocação? Porque até hoje, esse consignado era feito pelos bancões. E a gente já fala aqui várias vezes e a gente vai repetir sempre que precisar. Os bancões não devem estar muito felizes com isso não, tá? Porque agora o poder desse crédito, de forma sistemática, cada big deals, ele sai dos bancões e vai para quem tem o relacionamento com o cliente. Então, pessoal, essa tem sido o mote das startups que estão virando banco, que estão emprestando dinheiro. Eles se especializaram em entender o relacionamento com o nicho de cliente para poder emprestar grana. E, na minha opinião, Aninha, isso aqui mostra esse movimento de segunda geração das fintechs brasileiras, né? Porque apesar da Forte Brasil não ser uma Nubank, Conta Azul, Conta Simples, que a gente conhece de falar e comentar um com o outro, eles fizeram a jornada, erraram, aprenderam e saíram no final, conseguiram fazer suas saídas. Então, é uma segunda geração de empreendedores que já
atuaram em fintechs brasileiras. A gente já fala várias vezes o quanto que o crédito no Brasil está se tornando um negócio imenso. Essa matéria só comprova mais isso. E nós seguimos agora de matéria de Data e Inteligência Artificial no Startup da jornalista Cecília Ferraz. Nect capta 1,3 milhões 3 meses após rodada de 5 milhões de reais. O que aconteceu? Nect, plataforma de dados de inteligência artificial que facilita o uso estratégico de informações para empresas, acaba de captar 1,3 milhões da Norte Ventures, fundo que já era seu cliente. O aporte acontece apenas 3 meses após a startup levantar 5 milhões numa rodada liderada pela Alexia Ventures e fundadores de peso como fundadores de empresas como RD Station, Tribe e Rapana. Esse ciclo acelerado de investimento mostra confiança no modelo de expansão e fôlego financeiro, além da sinergia no histórico de relacionamento entre o fundo e a solução. Eles já faziam ali uma espécie de relacionamento comercial. Agora, o que a Nect faz é atuar centralizando e automatizando engenharia, análise e ativação de dados. Tudo, obviamente, com inteligência artificial embarcada. A sua proposta acelera em 10 vezes, essa é a proposta aqui, ó, o tempo de análise de dados corporativos, permitindo que clientes como Softplan, Apana e OneBlink integrem marketing, vendas, CS e operações em um playbook inteligente, aplicável tanto no Brasil quanto globalmente. É isso, Aninha, mais uma startup aqui trazendo grana. 3 meses depois de captar 5 milhões, será que os investidores viram uma oportunidade que eles não queriam perder? Conseguiram convencer? Abre mais um espacinho na rodada, deixa entrar? Então, é interessante que eles eram clientes e viraram sócios, né? Então, realmente o skin the game completo, né? Já estavam vivendo na prática, viram esse potencial e agora botaram mais dinheiro ali, mais capital para acelerar esse ciclo de validação, né? O playbook perfeito aí da captação. E é como você falou, né? Mais uma vez, mais uma startup com AI, colocando suas tendências ali e numa startup global, né? Eles têm clientes nos Estados Unidos, Austrália, aqui no Brasil. Em 2025 já tem 140% de crescimento, então estão nessa rampagem grande aí de desenvolvimento, de crescer, e capital só vem para acelerar essa jornada, né? Muito boa. E falando em capital e de investimentos e rodadas, a gente segue para falar um pouquinho sobre o mercado de Venture Capital, matéria do Startups da jornalista Stephanie Tondo. Goldman Sachs compra fundo de VC especializado em secundárias. O Goldman Sachs anunciou a aquisição essa semana da gestora americana Industry Ventures por até 965 milhões de dólares. O valor vai ser pago parcialmente no fechamento, então são 665 milhões de dólares agora e o restante até 2030 condicionado a metas. Todos os 45 funcionários da gestora serão integrados ao banco, marcando uma aposta poderosa nesse mercado global das secundárias. Para quem não conhece, a Industry Ventures foi fundada em 2000 lá em São Francisco e construiu uma reputação sólida ao atuar em operações secundárias, que são essenciais para dar essa liquidez a investidores e fundadores antes de IPO ou aquisições. A empresa já apoiou gigantes, tá? Que vocês conhecem, como Pinterest, Airbnb, Uber, já somam mais de 400 investimentos diretos e aportes em 800 fundos. Aqui no Brasil, ela é conhecida por investimentos no Valor Capital e na Viva Real. E agora, né, com a Goldman Sachs apostando, né, a ideia deles é não só trazer tecnologia e expertise na saída, mas antecipar esse novo ciclo para o Venture Capital focado nas reciclagens. A gente tem visto pouco, começamos a ver mais esse movimento das secundárias, né, Amuri, aqui nas notícias do Big Deals, a gente comentou um pouquinho em alguns episódios recentes. Eu acho que o que a gente está vendo é uma mudança do nosso mercado, porque a gente passou por esses... O ciclo do Venture Capital sempre foi, né? A gente está fazendo um fundo para 10 anos. 5 de investimento, 5 de desinvestimento, e aí no meio do caminho o fundo abre a segunda chamada, faz o fundo 2, o fundo 3. Eu acho que o que a gente está vendo agora, capitaneado pelo Goldman Sachs, é um pouco disso que você falou, sim, Aninha. Essa sensação de que o ciclo tradicional do Venture Capital, aquele de 10 anos, está sofrendo alterações aqui. Eu acho que o que a gente está percebendo é que não dá mais para esperar eternamente por um IPO ou por aquele M&A gigantesco. Os portfólios, as empresas estão começando a ver que muitas vezes secundárias, posições estratégicas de private equity, empresas que agora estão gerando caixa e provando que valem a pena serem investidas e serem mantidas no seu portfólio, é o que está acontecendo. No volume
dos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, Aninha, só de opções secundárias já passou de 100 bilhões de dólares nos últimos anos, isso de acordo com o PitchBook. Ou seja, tem muita gente interessando em pegar essa última curva de crescimento dos negócios, mesmo depois do Venture Capital. Em grande parte, no Brasil isso faz muito sentido, porque janelas de IPO ficaram um pouco prejudicadas pela questão econômica, guerras, pandemia, taxa de juros, etc. Então a gente está começando a ver um movimento lá e nós sabemos que depois de um tempo, isso acaba virando uma tendência no Brasil. Exato. Imagina um fundão chegar e falar, a gente quer todas as startups investidas da Investidores VC? Olha aí que loucura. E nós seguimos de matéria de Big Tech, obviamente com inteligência artificial, que fala um pouquinho dessa infraestrutura por trás disso tudo, do Startup, do jornalista Tiago Souza. Google anuncia investimento de 15 bilhões de dólares em novo centro de inteligência artificial na Índia. O Google acaba de anunciar um aporte monumental para a inteligência artificial, nem é tão monumental assim, tá, Google? Segura a onda aí. De 15 bilhões para instalar um mega data center focado em AI em Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Índia. É óbvio que eu errei esses nomes, mas o nosso editor com o poder da inteligência artificial vai colocar a legenda para vocês, ou o meu áudio falando isso corretamente. Brincadeira. O projeto, confirmado por Thomas Kurian, CEO da Google Cloud, será a maior empresa fora dos Estados Unidos e terá capacidade inicial de 1 gigawatt. Isso é muito, gente. Isso alimenta uma cidade de mais de 250 mil pessoas, tá? Só para vocês terem ideia. Esse movimento insere o Google em um segmento cada vez mais disputado por gigantes como OpenAI, Microsoft e Anthropic. Não apostem contra a Google, tá? Não apostem, porque eles têm posicionamento em criação de software com a gente, em geração de imagem, em LLM, em documentação. O Gemini está chegando, Nano Banana está aí fazendo um monte de alterações de imagem, o Vel 3 fazendo vídeo para todo mundo. Não achem que eles estão parados. Então, eles querem priorizar essa infraestrutura de inteligência artificial, mirando tanto o setor público quanto privado, científico e desenvolvedores locais. O governo indiano ofereceu vários incentivos fiscais, acesso privilegiado e fontes renováveis de energia, reforçando a tendência de construir data centers sustentáveis e resilientes. Tração não falta. A Índia tem mais de 900 milhões de usuários online e planeja 6 gigawatts de capacidade em data centers até 2029, consolidando-se, além de ser um polo de força de trabalho, também como polo internacional de inovação digital. Não tem jeito. Como a gente falou aqui no último Big Deals, a semana passada, falou de AI, estamos falando da casa dos bilhões, então, e como você falou mesmo, não dá para a gente deixar o Google para trás. Esse é um movimento interessante, né, de infraestrutura, né, esses 15 bilhões aí de dólares que o Google está investindo lá, não é altruísmo, né, vamos ficar legal. Não, a gente sabe que data center é quem controla esse processamento de energia, quem define quem escala inteligência artificial nos próximos anos, é quem vai estar à frente do game ali, e eles não estão para brincadeira, estão apostando pesado. É interessante ver a Índia ser esse caminho, né, ser esse hub digital, ter essa força ali, e a gente vê também aqui o Brasil tendo essa força de WhatsApp, de uso massivo de internet também, e vendo esses resquícios, né, esses impactos de AI ao redor do mundo sendo impactados aqui também, né? Eu tô querendo ver a hora que a gente vai ter um data center de 1 gigawatt nosso aqui no Brasil, eu tô esperando. Vamos continuar acompanhando, porque o dia que isso for notícia, vai estar aqui no Big Deals, porque a gente sempre traz tudo fresquinho para você sobre o mercado de Venture Capital. Muito obrigada para você que ficou a gente aqui em mais uma sexta-feira no Big Deals. Lembrando que a gente está nas redes sociais também toda semana, todos os restantes do dia, gerando muito conteúdo para vocês. Segue a gente lá, @investidoresvc, e também deixar um convite aqui que na semana que vem, no dia 23, na quinta-feira, a gente vai estar ao vivo, às 19 horas aqui online, para falar sobre esse mundo de investimento em startups, falar um pouquinho mais sobre como funciona esse game, como é que são os passos de investimento em startups. A gente vai fazer esse webinar para a gente ter uma troca, ter um Q&A, poder ter um contato mais próximo do que só aqui na câmera e vocês assistindo, a gente de fato poder interagir. Então não perca, às 19 horas do dia 23, o link para você se inscrever e garantir a sua vaga nesse nosso encontro está aqui na descrição. É isso, não dá para perder não. Tem muita gente que fala pra gente, cara, eu queria começar a entender sobre startups, eu queria começar a investir, mas ainda tem algumas coisas que ficam aqui na minha cabeça. A gente pegou todas essas dúvidas principais de vocês e criou esse encontro onde eu vou passar todos os essentials, tudo que você precisa saber para começar a entender sobre investimento em startups, sobre diversificação e inovação, daquele jeito que só a gente sabe fazer, conteúdo direto e reto para você sair aprendendo e, obviamente, começando a investir com a gente. É isso, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Até lá.